Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos fazer uma viagem, uma viagem no tempo, na verdade, para o primeiro século da Era Comum, aquele período, que a gente muitas vezes liga à vida de Jesus. Só que a ideia aqui é olhar para além da Judéia, para além de Roma, e ver o que mais estava rolando pelo mundo. Exato. A gente tem bastante material, né? Relatos históricos, arqueologia. Sim, a missão é essa, mergulhar nisso e tentar entender a diversidade toda. As civilizações, os impérios, as ideias, o que estava acontecendo na Ásia, na África, Américas. É isso aí. É uma oportunidade ótima para a gente ampliar um pouco a perspectiva sobre essa época. Vamos ver desde impérios enormes, super estabelecidos, até sociedades com outras lógicas, outras formas de se organizar, diferentes estágios tecnológicos, culturais, por toda parte. Perfeito. Então, vamos começar pelo centro do poder ali, o Império Romano. O material fala da Pax Romana, do César Augusto, mas essa paz tinha um custo, certo? Como era a vida em Roma mesmo? Certo. A Pax Romana, ela significou uma certa estabilidade dentro do Império. Depois de muitas guerras civis, Augusto ainda era o imperador quando Jesus nasceu, mas essa estabilidade vinha com mão de ferro, um exército forte, repressão de quem discordava e impostos bem pesados, principalmente nas províncias. A cidade de Roma em si, era gigantesca para a época. Talvez 1 milhão de pessoas. 1 milhão? Uau! Gente de todo lugar, imagino. Sim, totalmente. Pessoas de todas as partes do Império. Era um centro super cosmopolita. Um caldeirão de culturas mesmo. Tinha templo para deus romano, egípcio, persa. E filosofias também, né? O material cita algumas. Muitas. Era um lugar de debate intenso. O estoicismo, por exemplo, que falava de virtude, razão, aceitar o destino. O epicurismo, buscando uma felicidade mais tranquila, sem dor, com prazeres moderados. E o platonismo, claro, com toda aquela tradição das ideias. Tudo isso era discutido ali. E a cidade em si? Aquela imagem de grandiosidade. Ah, sim. Isso era visível. Os aquedutos, engenharia incrível para levar água. Estradas pavimentadas que iam longe, conectando tudo, templos, teatros, as famosas termas. Era monumental. Saindo um pouco de Roma, mas ainda no Império. Alexandria, no Egito. O material coloca ela quase no mesmo patamar de Roma em importância. Era isso mesmo. Em muitos sentidos era assim. Alexandria, fundada séculos antes, pelo Alexandre o Grande, ela era o porto principal que ligava o Egito a Roma. E o Egito era o celeiro do Império. Ah, a questão dos cereais. Entendi. Isso, então, economicamente, era vital. Era uma das cidades mais ricas, mais populosas do Mediterrâneo. Talvez só perdesse para Roma, em tamanho mesmo. E, igual Roma, era um centro de diversidade cultural, religiosa, filosófica, impressionante. A fama dela como centro de saber vinha muito do período anterior dos Ptolomeus, que governaram o Egito depois do Alexandre. Foram eles que criaram o museu, que era mais um centro de pesquisa, na verdade, e a famosa Biblioteca de Alexandria. A biblioteca, que atraiu gente do mundo todo, né? Exatamente. Mesmo que já tivesse passado por alguns problemas, essa herança intelectual ainda era muito forte na Alexandria do primeiro século. E aí entra aquela história incrível do Eratóstenes, que séculos antes calculou a circunferência da Terra usando a biblioteca. Isso mostra bem o poder que era ter essa informação toda junta num lugar só, né? Perfeitamente. A história do século III a.C., mas ilustra o que Alexandria representava. Eratóstenes era o bibliotecário-chefe. Ele não só calculou a circunferência da Terra e com a precisão, espantosa para a época, mas também estimou a distância até a Lua. E como ele fez isso? Sem sair de lá? Sem sair de lá. Essa é a parte mais incrível. Ele combinou informações que provavelmente só a biblioteca oferecia. Tratados de geometria, de astronomia grega, mapas e, fundamental, os relatórios dos bematistas. Bematistas. O que era isso? Eram tipo agrimensores, sabe? Profissionais que viajavam, às vezes com os exércitos,
medindo distâncias, literalmente contando os passos. Eratóstenes teve a sacada genial de juntar tudo isso, observações do Sol em cidades diferentes e as distâncias medidas por esses caras. Nossa, que sacada. Pois é, pouquíssimos lugares no mundo teriam essa concentração de dados diferentes para ele poder conectar os pontos. Fascinante mesmo. Agora, vamos mais para o sul da África, saindo do controle direto de Roma. O material fala do reino de Aksum, ali onde hoje é Etiópia e Eritreia. O que estava acontecendo lá no primeiro século? Olha, o primeiro século é justamente quando a gente começa a ter registros mais claros sobre Aksum. Enquanto Jesus vivia lá na Judéia, esse reino estava se firmando, ganhando força ali no chifre da África. Eles aproveitaram que outros reinos da região estavam em declínio e a localização deles era muito estratégica. Controlavam rotas comerciais que ligavam o Egito Romano, o Mediterrâneo, com o sul da Arábia, com a Índia, talvez até a China. Rotas importantes, então. O que passava por ali? Coisa valiosa, incenso, mirra da Arábia, especiarias, tecidos da Índia, marfim e peles da própria África e, infelizmente, também pessoas escravizadas. A gente encontra moedas de Aksum com inscrições em grego. Isso mostra um contato forte com o mundo romano, ao norte. Mas também tem sinais de relações com os nabateus. Ah, o pessoal de Petra. Isso, aqueles comerciantes famosos. E com outros reinos da Península Arábica também. Aksum estava virando um ponto-chave nessas trocas globais. E séculos mais tarde ia ser um dos primeiros grandes reinos a adotar o cristianismo, o que é bem interessante. Voltando para a Ásia. Roma tinha um grande rival, né? O Império Parta. O material diz que hoje talvez eles sejam menos famosos que os persas, mas na época eram gigantes. Quem eram os partas? Sim, é verdade. Hoje talvez fiquem um pouco na sombra dos persas aquemênidas, do Ciro, do Dario ou dos sassânidas que vieram depois. Mas os partas dominaram por séculos. Eles eram originários da Pártia, ali no atual nordeste do Irã. Um povo com origem nômade, próximo dos persas, mas diferente. Eles começaram a crescer lá pelo século III a.C. E no primeiro século da Era Comum, nossa, controlavam um território enorme. Ia da Mesopotâmia, atual Iraque, até o noroeste da Índia. Era um império gigantesco, multiétnico. E como eles administravam uma área tão vasta assim? A estrutura deles era bem interessante. Era tipo uma federação de reinos, sabe? Tinha o rei dos reis Parta, a autoridade máxima, mas ele governava sobre vários reis menores, vassalos, e províncias com bastante autonomia, as satrapias, um sistema que eles herdaram dos persas anteriores. Uma descentralização, então. Isso ajudava a controlar um território tão diverso, mas também podia criar uns problemas internos de vez em quando. Para Roma, eles eram uma barreira constante ali no leste. Entendi. E mais para o leste ainda, a Índia. O material descreve como uma encruzilhada mesmo, cultural, comercial. Com certeza. O subcontinente indiano era um ponto central. Ligava o Ocidente pelo Mar Vermelho, Golfo Pérsico, com o Sudeste Asiático, com a China. Mas como você falou, não era só produto que circulava, né? Ideias também, religiões. Exato. Ideias, filosofias, religiões, tecnologias. O budismo é um exemplo perfeito disso que você mencionou. Sim, o budismo. Ele nasceu no norte da Índia, lá pelo século VI a.C., com o Siddhartha Gautama, o Buda. Mas a grande expansão mesmo começou no século III a.C., muito por causa do imperador Ashoka, da dinastia Maurya. Então, na época de Jesus, já fazia séculos que monges budistas viajavam por essas rotas. Levando os ensinamentos para longe. Muito longe, para o Sri Lanka no sul e para a região de Gandhara, que hoje é Paquistão, Afeganistão, ali no noroeste. Ah, a arte de Gandhara. O material destaca isso como um exemplo claro dessa mistura de culturas. Uma arte greco-budista, né? Exatamente. É um fenômeno artístico assim fascinante. A região de Gandhara teve influência helenística depois de Alexandre e continuou em contato com o mundo romano. E a arte que surgiu ali mistura a estética greco-romana,
Aquele realismo na figura humana, as roupas tipo toga, com temas e histórias budistas, cenas da vida do Buda. É uma prova visual clara dessa conexão global já naquela época, né? Poderosíssima, mostra como o mundo já estava interligado, muito mais do que a gente às vezes imagina. E essa conexão ia mais longe. O material fala de mercadores indianos chegando até na China. E por falar em China, o que estava rolando por lá no primeiro século? Parece que era um auge com a dinastia Han. Sim, a dinastia Han, ela governou com uma pequena interrupção de 206 a.C. até 220 depois de Cristo. Foi um período de muita força, muita sofisticação na história da China. Era, sem dúvida, uma das civilizações mais ricas, populosas e poderosas do planeta naquele momento. Poderosa em que sentido? Militar, população, organização? Em todos eles. O Império Han tinha uma população estimada em dezenas de milhões. Era administrado por uma burocracia imperial super organizada, escolhida por exames, baseada nos princípios do Confúcio, o grande filósofo que viveu séculos antes, né? A agricultura era avançada e tinha uma produção artística, filosófica, literária notável. E a tecnologia? O material fala de umas invenções importantes. Sim, os chineses Han foram muito inovadores. O papel, como a gente conhece, foi inventado ou bastante melhorado na China por volta do ano 100 depois de Cristo. E pouco depois, eles desenvolveram o primeiro sismógrafo que a gente tem notícia. Um sismógrafo? No primeiro século? Pois é, um aparelho super engenhoso de bronze que conseguia detectar terremotos distantes e até a direção deles. E claro, tinha seda chinesa, né? Um artigo de luxo super cobiçado que chegava até Roma pelas rotas comerciais. A China Han era um centro de civilização de primeira linha. E, em contraste com isso tudo, o material aponta para o Japão. Um cenário bem diferente na mesma época, né? Hoje é uma potência, mas naquele tempo... É um contraste interessante. Lembra a gente como as coisas mudam, né? No primeiro século, o Japão estava no que os arqueólogos chamam de período Yayoi tardio. O cultivo de arroz irrigado que transformou a sociedade lá era algo relativamente recente. A metalurgia, trabalhar com bronze e ferro, também era básica e provavelmente veio da China ou da Coreia. O poder político era mais fragmentado, em clãs, pequenos reinos. E um ponto-chave, ainda não existia um sistema de escrita próprio no Japão naquele momento. E a gente não acha grandes construções monumentais daquele período específico. É importante reforçar como o material faz que isso não é um julgamento de valor, né? De jeito nenhum, é fundamental dizer isso. Uma sociedade pode ser riquíssima culturalmente sem ter escrita, sem ter um estado centralizado gigante, sem ter pirâmide. Tentar criar uma escadinha de desenvolvimento com esses critérios é problemático, é etnocêntrico. O ponto é só mostrar a diversidade de situações no mundo e como a imagem de um país hoje pode ser muito diferente do passado distante dele. Certo. E outras partes do mundo? Tipo Oceania, Nova Zelândia, Havaí? Olha, no primeiro século da Era Comum, essas ilhas enormes e famosas do Pacífico, e até ilhas menores, mas super remotas, como Rapa Nui e a Ilha de Páscoa, ainda não tinham gente morando. Estavam desabitadas. Sério? Sim. A grande expansão dos povos polinésios, que eram mestres incríveis da navegação e que acabaram colonizando todo esse Pacífico imenso. Essa expansão ainda estava acontecendo ou em algumas direções nem tinha começado direito. É impressionante pensar nesses espaços vazios e nas viagens épicas que vieram depois. Cruzando o Pacífico, então, Américas, um continente isolado do resto do mundo naquela época. O que estava rolando, por exemplo, na Mesoamérica, onde hoje é México, América Central? Ali estava acontecendo algo extraordinário. Uma das maiores, mais impressionantes cidades do mundo antigo estava sendo construída e florescendo. Teotihuacan, perto da atual cidade do México. Ela foi fundada por volta de 100 a.C., mas o auge veio nos séculos seguintes. Era uma cidade planejada, com uma avenida central enorme, pirâmides gigantescas, complexos residenciais e era multiétnica. Tinha bairros onde morava gente de outras regiões, como os zapotecas, maias, e o tamanho dela, comparando com Roma, Alexandria. As estimativas variam, né?
Mas muitos arqueólogos acham que Teotihuacan pode ter tido entre 125 mil e 200 mil pessoas no auge. 200 mil? Nossa! Pois é. Isso colocaria ela entre as maiores cidades do mundo no primeiro século. Talvez maior que Alexandria, rivalizando com Roma em população, se não em área. É uma coisa urbanística incrível que surgiu totalmente independente da Eurásia. E as pirâmides de Teotihuacan, que são tão famosas? São impressionantes até hoje. A pirâmide da Lua tem uns 45 metros de altura. A do Sol é maior ainda, uns 70 metros. Em volume, a pirâmide do Sol é uma das maiores do mundo antigo. Mas é super importante entender a diferença delas para as pirâmides do Egito. As de Teotihuacan não eram túmulos de reis. Eram bases monumentais para templos que ficavam lá no topo com escadarias para subir. Eram palcos para rituais, cerimônias. Entendi. E os maias, famosos pela matemática, astronomia, o que eles estavam fazendo nesse primeiro século? Na região que hoje é Guatemala, Belize, sul do México, a civilização maia já estava a todo vapor no período que a gente chama de pré-clássico tardio. Eles já tinham desenvolvido um sistema de escrita hieroglífica bem sofisticado. A escrita maia. Isso. E um sistema numérico de base 20, vigesimal, que incluía o conceito de zero posicional. O zero. Isso é muito avançado para a época, né? O material dá alguma ideia de por que surgiu ali? Ou como usavam? É uma das grandes conquistas intelectuais do mundo antigo, sem dúvida. O zero maia, que eles representavam com um desenho tipo uma concha, parece que foi fundamental para o sistema de calendário deles e para os cálculos astronômicos. Eles tinham a conta longa, um sistema para marcar datas por períodos enormes de tempo, e para isso precisavam de um marcador de posição vazia, ou seja, o zero. E tinham também 2 calendários principais que funcionavam juntos. Um sagrado, de 260 dias, e um solar, de 365 dias. A combinação desses ciclos era a chave para a religião, agricultura, política. E astronomia. O conhecimento deles era muito avançado. Eles herdaram coisas de culturas anteriores, como os olmecas, e refinaram muito. Conseguiram prever eclipses, acompanhar o ciclo de Vênus com precisão, incluindo o tal nascimento heliacal, que é quando Vênus aparece no leste, um pouco antes do Sol nascer, um evento super importante para eles, e mapear as estrelas direitinho. Realmente impressionante a sofisticação. E chegando finalmente aqui, na vasta região que viria a ser o Brasil. Qual era o cenário por aqui naquela época? Bem diferente desses impérios e cidades que a gente viu e imagina. Sim, um cenário de muita diversidade cultural, mas sem aquelas estruturas gigantes, centralizadas que a gente viu na Mesoamérica ou que veria nos Andes mais tarde. O que as fontes indicam é que a maioria dos povos aqui no primeiro século eram caçadores-coletores, muitos nômades ou seminômades, e também grupos de agricultores que plantavam principalmente mandioca, milho, batata doce, em roças que mudavam de lugar. Tinha alguma tecnologia ou construção que se destacasse? Olha, tinha uma produção de cerâmica bem notável em várias regiões, especialmente na Amazônia. Algumas tradições bem elaboradas, mas não temos evidência de metalurgia, de trabalho com metal nesse período. As ferramentas, as armas eram principalmente de pedra polida, osso, madeira. Quanto a construções, tem alguns sítios arqueológicos que intrigam, né? Como uns aterros grandes, uns montículos de terra na Amazônia e aquele lugar em Calçoene, no Amapá, que chamam de observatório, com os blocos de pedra alinhados. Mas a datação e o que significam ainda é muito debatido, difícil cravar para o primeiro século. Os sambaquis do litoral, aqueles montes de conchas, esses sim são bem mais antigos, de milênios antes. Certo. Ufa. Demos uma volta ao mundo no primeiro século. Vamos tentar organizar as ideias aqui. O que mais me chama a atenção é essa simultaneidade, sabe? Tanta coisa complexa acontecendo ao mesmo tempo em lugares diferentes. Impérios brigando e crescendo, como Roma e Pártia. Cidades gigantes planejadas, como Roma, Alexandria, Teotihuacan.
Filosofias, religiões se espalhando por continentes, como o estoicismo aqui, o budismo lá. Tecnologias novas surgindo, tipo papel, sismógrafo na China. É muita coisa. E o que eu acho fascinante é notar os diferentes níveis de conexão e de isolamento. A gente tem um mundo antigo que era, em algumas partes, surpreendentemente conectado. O Mediterrâneo, o Oriente Médio, a Índia, a China, estavam ligados por rotas comerciais, culturais. A arte greco-budista que a gente falou é prova disso. Mas, ao mesmo tempo, outras partes enormes do planeta, as Américas, a maior parte da África ao sul do Saara, a Austrália, o Japão, estavam seguindo caminhos próprios, bem mais isolados desse eixo Eurásia-Norte da África. E a nossa compreensão desses caminhos todos é desigual. Depende muito da sorte, da preservação e, principalmente, se existia ou não escrita. Onde tem escrita que a gente decifrou que sobreviveu, Roma, Grécia, Egito, China, a gente tem nomes, datas, eventos, uma história mais detalhada. Onde não tinha escrita, ou ela se perdeu, ou a gente não entende ainda, ou onde a arqueologia ainda tem muito para cavar, a história fica mais silenciosa, mais anônima. Mas não quer dizer que foi menos rica ou menos complexa, né? Sim, o material que a gente viu toca muito nesse ponto. A quantidade de história que simplesmente se perdeu. Quantas figuras, talvez tão importantes quanto um César, um Confúcio, quantas ideias geniais, quantos eventos marcantes podem ter acontecido em lugares sem escrita ou cujos registros sumiram. Aquela metáfora do incêndio lento da biblioteca de Alexandria, queimando o conhecimento, vale para muitas culturas, né? Exatamente. A falta de registro não significa a falta de história, é só falta de acesso para nós hoje. Milhares de culturas existiram, floresceram, desapareceram, deixando quase nada escrito para trás. As visões de mundo deles, as histórias, as inovações se perderam no tempo. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Dá até uma vertigem pensar. Se a gente considerar todo o conhecimento que não chegou até nós porque nunca foi escrito ou porque se perdeu, como é que a nossa visão do primeiro século ou de qualquer época seria diferente se só uma dessas narrativas perdidas reaparecesse? Nossa, é verdade. Imagina se a gente descobrisse, sei lá, um épico perdido da Amazônia pré-colonial, ou um tratado filosófico do Japão antes da escrita, detalhando a visão de mundo deles. Que complexidades novas, que formas radicalmente diferentes de ver o ser humano, a sociedade, poderiam surgir desse silêncio. O que será que ainda está escondido nessa imensidão do passado que a gente não conhece?